Você sabe para que serve cada peça do seu carro e o que acontece quando você não realiza a manutenção correta? Bom, nesse quadro vamos explicar para vocês de forma simples como cada peça funciona e quais são os sinais de que elas possivelmente vão dar defeito. Porque o assunto de hoje é sistema de arrefecimento. Mas antes, já se inscreve no canal e já deixa seu like. Lembrando que todos os produtos mostrados nesse vídeo estão disponíveis no nosso site. O link está na descrição. E para falar do sistema de arrefecimento, os três componentes fundamentais são a bomba d'água, a válvula termostática e o aditivo. E principalmente o que pode acontecer se você deixar a manutenção desses três itens de lado. Então, bora entender como tudo isso funciona. Então vamos começar pelo básico, Maurício. O que é o sistema de arrefecimento? E qual é a função dele dentro do carro? Vamos lá, importante. O sistema de arrefecimento ele é basicamente responsável pela circulação do líquido de arrefecimento no motor para manter a temperatura do motor adequada. Porque se ele superaquece, dá problema no motor, e se a temperatura está muito baixa, o motor não funciona corretamente. E para isso, existe todo um conjunto de componentes trabalhando juntos. E hoje vamos focar em três deles: bomba d'água, válvula termostática e o aditivo. Maurício, para que serve a bomba d'água? A bomba d'água é responsável por fazer esse líquido circular pelo motor, basicamente isso. Então, assim, ela não é responsável por resfriar o motor diretamente? Não, esse é um erro bastante comum. A bomba d'água é responsável por manter esse líquido em movimento. O fluido passa pelas regiões mais quentes do motor, absorve esse calor e resfria no radiador. Entendi, então ela vai passar pelo bloco, pelo cabeçote e vai circular pelas regiões que precisam ser refrigeradas? Isso mesmo, depois de passar por todas essas regiões, ele segue para a região onde fica localizado a válvula termostática. E aqui temos a válvula termostática. E para que ela serve? Bom, a válvula termostática é o que controla a passagem do líquido de arrefecimento para o radiador. Então, quando o motor ainda não está na temperatura ideal, ainda está frio, ela se mantém fechada, impedindo a passagem para o radiador. Entendi, então o líquido ele para de circular? Não, o líquido continua circulando, a bomba está fazendo o líquido circular, porém apenas ali no circuito menor. Ele ainda não está indo para o radiador. Isso ajuda o motor a atingir mais rapidamente a sua temperatura ideal de funcionamento. Entendi. E quando o motor ele atinge a temperatura adequada, o que acontece? Aí beleza, quando atingiu a temperatura adequada, a válvula começa a se abrir, então ela tem um sensor ali termostato, por isso válvula termostática, então ela começa a abrir para abrir que a passagem do líquido vá até o radiador. Ali no radiador é onde acontece o resfriamento desse líquido. Entendi. E quando o motor ele atinge a temperatura adequada, o que acontece? Boa, quando o motor atinge a temperatura adequada, a válvula termostática ela justamente tem um sensor termostato que identifica a temperatura. Quando ela atinge a temperatura, ela se abre para que a água passe para o radiador. Então é ali no radiador que ele libera a temperatura ambiente. Isso mesmo, ali no radiador. Como o radiador fica bem na frente do carro, ele recebe todo o vento. Então quando a água passa por ali, o líquido do arrefecimento, no caso, quando passa por ali, libera todo o calor para o ambiente para que a água volte a circular pelo motor numa temperatura não tão quente. Então tá bom, Maurício. Então agora vamos falar do aditivo, porque tem muita gente que acha que ele só serve para não deixar a água congelar, e não é assim, né? Não é bem assim. É isso aí, Raíssa. Realmente o aditivo aumenta a temperatura de ebulição da água, então evita o congelamento. Mas ele também tem componentes que fazem com que diminua a corrosão em todo o sistema de arrefecimento. E não é qualquer aditivo que serve para qualquer carro, não é verdade? Bom, é sempre importante verificar as proporções corretas indicadas no manual do veículo. E também um detalhe importante, que existem os aditivos pronto uso e existem os aditivos concentrados. Ou seja, esses aditivos concentrados, você precisa diluir ele na água desmineralizada. E lembrando, água desmineralizada. Não posso usar água de torneira, então? Não. Esse é um erro comum, inclusive quando eu era criança eu via meu pai colocando a água da torneira ali no carro, mas tipo assim, isso é um hábito terrível, porque isso enferruja todo o sistema de arrefecimento. Assim, para nós que somos uma autopeça e vendemos peças de carro, é ótimo que você utilize água no seu veículo, mas se você quer proteger seu carro e economizar dinheiro, então coloque a água desmineralizada e o aditivo correto, nas proporções corretas indicadas pelo fabricante. Então vamos lá, Maurício, para a parte mais importante. O que pode acontecer quando a manutenção não está correta, quando eu não tenho aquela manutenção preventiva no meu carro e eu não olho essas partes aqui que estamos citando? Bom,
Se a bomba d'água apresentar vazamento, falha ou desgaste, ela pode prejudicar toda a circulação desse líquido no veículo. Já a válvula termostática, se travar fechada, o líquido ele não vai chegar no radiador e vai ficar ali superaquecendo e vai dar um trabalhão no seu carro. E se ela travar aberta, a água vai ficar passando para o radiador o tempo todo e o líquido vai demorar demais para aquecer e o motor não vai chegar na temperatura correta. E quando o sistema não recebe o aditivo correto, pode ocorrer corrosões, acúmulo de resíduos, entupindo todo o sistema e ele não funcionando corretamente. Tudo isso pode levar a um grande problema, o superaquecimento do motor. Isso sim dá uma trabalheira danada, né, Maurício? Muito. Quantos carros você já não viu parado na serra porque aqueceu o motor e fica parado, aquelas fumaças saindo, né? E dependendo da gravidade, o superaquecimento pode causar danos na junta do cabeçote e também danos ao próprio motor. E quais são os sinais que indicam que o sistema de arrefecimento precisa de atenção? Boa, fique atento a sinais como, tem até a listinha aqui, ó, temperatura do motor acima do normal. Não sei se você sabe, tem um termômetro ali no painel onde você consegue ver a temperatura. Se ela estiver sempre acima do normal, e cada carro tem uma temperatura ideal de funcionamento, por isso é importante verificar no manual, se estiver sempre acima do normal, então algum problema no sistema de arrefecimento está acontecendo. Então, aí vai acender a luz de temperatura no painel. O nível do líquido abaixando constantemente. Então ali no reservatório do radiador no motor, você consegue ver a quantidade mínima e máxima do líquido de arrefecimento. Então sempre confira. É uma manutenção que você tem que fazer muito rápido. Abrir o motor, confere ali como está o líquido. Se constantemente estiver vazando, diminuindo ou no mínimo, é porque tem algum vazamento no sistema. Outro ponto, cheiro de líquido de arrefecimento. Cara, é um cheiro bem específico esse. Se você constantemente estiver sentindo, se você não conhece esse cheiro, se você estiver sentindo um cheiro estranho constantemente vindo do seu motor, então vale levar no mecânico para ele verificar. Também, ruídos na região da bomba d'água. Eu vou pedir pro videomaker colocar aí como que é o barulho de um problema na bomba d'água, ali na região da bomba d'água. É um barulho também muito específico. Bom, essa é a lista dos detalhes principais que você tem que ficar atento, que pode ter algum problema no seu sistema de arrefecimento. E assim, Maurício, não adianta ali completar o nível do reservatório e continuar andando, porque o problema só vai ser maior. Sim, é verdade. Senão você vai ficar gastando líquido à toa. Se tiver algum vazamento, você vai colocar, vai vazar de novo. Então você vai ter que constantemente estar comprando o aditivo. Então, cara, é melhor ir no mecânico. Gastando dinheiro, né? Gastando dinheiro à toa, cara. Ao invés de estar indo lá fazendo a manutenção. Resolver o problema, certo? Identificar o problema, a causa raiz. Então vamos resumir. Bomba d'água. Faz o líquido circular. Válvula termostática. Controla a passagem do líquido para o radiador. Aditivo. Ajuda a proteger e a manter o sistema funcionando corretamente. Ou seja, não adianta cuidar apenas de uma peça só. O sistema de arrefecimento, ele funciona em conjunto. Exatamente. Agora conta aí pra gente, você já teve algum problema no sistema de arrefecimento do seu carro? E a bomba d'água, você já trocou? Já teve problema na válvula termostática? Conta pra gente. Ou se você já colocou água de torneira no radiador. Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você acredita que tem que entender um pouco melhor sobre o seu próprio carro.